Depois da meia-noite, o apartamento nunca fica realmente vazio. O primeiro aviso veio com o cheiro. Não era um odor forte, mas persistente, que se instalou no apartamento 3 dias após eu me mudar. Um aroma doce e adocicado de terra molhada e de algo floral, mas decadente, como um buquê esquecido num vaso por semanas. Atribuía um possível vazamento no encanamento do prédio antigo ou talvez ao jardim interno do térreo, embora eu vivesse no 8º andar. Meu nome é Léo. Tinha acabado de alugar o lugar por um preço irrisório em um bairro antigo da cidade e estava disposto a ignorar peculiaridades. O apartamento era espaçoso, com pisos de madeira rangendo em pontos específicos, como um organismo vivo. As paredes, grossas, abafavam os sons da rua, mas pareciam amplificar outros. Foi então que os ruídos começaram. Não eram batidas ou arrastares, nada tão clichê. Era o som de uma tesoura. Um snip, snip, claro e meticuloso, que vinha aparentemente de dentro da própria sala. Durava alguns segundos e cessava por horas. Procurei por toda parte. Verifiquei se havia algum cabo de energia solto batendo na parede, se era o barulho do elevador, se eram os cabos de TV dos vizinhos. Nada correspondia. A regularidade era angustiante. Sempre por volta das 3 da manhã, o som se manifestava, seguido pelo cheiro floral morno que ficava mais intenso. Minha sanidade começou a rachar. Coloquei gravadores de áudio pelo apartamento. Nas gravações, o som estava lá, cristalino, mas não havia nenhuma fonte visível. Em uma noite, mais exausto do que com medo, decidi confrontar o silêncio. Sentei na sala, no escuro, e esperei. O relógio digital da cozinha mudou para 3 horas da manhã. O ar ficou denso, carregado com aquele perfume de podridão doce. Então veio o snip, mas desta vez veio acompanhado de um sussurro. Uma voz feminina, cansada e próxima, como se estivesse sentada no sofá ao meu lado, murmurou: "Ainda não está perfeito." Um frio que não tinha relação com a temperatura percorreu meu corpo. Não era um calafrio, era uma imobilização total, como se meu sangue tivesse parado. Olhei para o lado, a poltrona estava vazia, mas no ar, pairando onde a voz tinha ecoado, flutuavam lentamente, descendo em espiral, minúsculos fios negros. Cabelos. O snip soou de novo, mais próximo da minha orelha. Quase lá. Não me vi. Senti meu corpo se levantar e caminhar em marcha lenta até o banheiro. A luz fria do espelho me mostrou pálido, com os olhos esbugalhados, e então vi. Na minha nuca, um pequeno pedaço do meu cabelo, do comprimento de um dedo, estava perfeitamente cortado, caído sobre o colarinho da camiseta. Um corte limpo, preciso. O som nunca mais parou. Mudei-me uma semana depois, perdendo o depósito e levando apenas o essencial. Na minha última noite, enquanto fechava as malas, a voz sussurrou, agora da direção do quarto vazio: "Obrigado pelo cabelo. Ficou linda." Anos depois, por curiosidade mórbida, rastreei o histórico do prédio através de um arquivista municipal amigo. Em um registro amarelado de 1953, encontrou uma nota breve sobre uma antiga inquilina do 8º andar, uma costureira de vestidos de noiva que ficou cega devido a um glaucoma tardio. Em seu apartamento, encontraram-na falecida, cercada por manequins e por dezenas de perucas elaboradas feitas com fios de cabelo humano, todas meticulosamente aparadas. O laudo citou que ela passara a usar a tesoura, guiada apenas pelo tato, para cortar cabelo de pessoas quando dormiam, acreditando que eram fios para suas obras de arte. Ela morreu buscando o cabelo perfeito para a peruca da noiva final, que nunca completou. Eu nunca mais deixei meus cabelos crescerem, e até hoje, em certas noites muito quietas, se o vento traz um cheiro doce de flores murchas, meu corpo inteiro se recolhe e minha mão sobe instintivamente para proteger a nuca. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva,
deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. O sofá a 2,45 metros da TV, o livro na mesinha de cabeceira com a lombada alinhada à borda. Noto quando as coisas mudam. E elas começaram a mudar. Primeiro foi o livro. Eu o deixei aberto na página 112, um marcador de papel entre as folhas. Na manhã seguinte, estava fechado, o marcador cuidadosamente guardado nas páginas finais. Estranhei, mas culpei a memória, o cansaço do trabalho. Depois foram os cabos dos meus fones. Eu os enrolava sempre no sentido horário. Encontrava-os desenrolados ou enrolados no sentido oposto, como se outra mão com uma técnica diferente tivesse feito o serviço. Aos poucos, a coreografia da minha solidão ganhou um segundo dançarino invisível. A faca da manteiga, que vivia na primeira gaveta, aparecia na segunda, deitada ao lado dos garfos. O controle da TV tinha seus botões de volume ligeiramente mais desgastados, como se tivesse sido usado com frequência enquanto eu não estava. Nunca via nada, nunca ouvia passos, apenas colhia, cada dia, uma pequena evidência de uma presença educada e meticulosa. A paranoia, então, não veio como um grito, mas como um sussurro constante na base do meu crânio. Você está ficando louco, Elias. Passei a fotografar cada cômodo ao sair. Comparava as imagens ao voltar. Nas fotos, nada mudava. Mas no mundo real, ao meu redor, as microtransgressões continuavam. Um travesseiro ligeiramente mais achatado de um lado, a torneira da pia da cozinha com um fio de água, embora eu jurasse tê-la fechado com força. Era um jogo de gato e rato, onde eu era ambos os animais. A gota d'água foi o café. Tomo uma xícara todas as manhãs, sem açúcar. Uma terça-feira, levantei a xícara para os lábios e o sabor estava errado. Doce, levemente adocicado, como se alguém tivesse colocado meio sachê de açúcar e mexido. Cuspi no lavatório, o coração batendo na garganta. Foi a primeira alteração que não pude atribuir à distração. Era uma interação, um comentário. Decidi fazer uma armadilha. Polvilhei uma fina camada de farinha de trigo no chão da cozinha, perto da pia, antes de me trancar no quarto para a noite. Não dormi. Fiquei ouvindo os ruídos normais do prédio, o elevador, um cachorro latindo à distância. Nada mais. Ao amanhecer, saí com cuidado. A farinha no chão estava intocada. Um alívio doente e vazio inundou-me. Era loucura, então. Apenas minha mente despedaçando-se em silêncio. Fui lavar o rosto, derrotado. Foi quando vi. Na pia limpa, ao lado da torneira, havia um único grão de café solto, seco. E ao lado dele, um pequeno círculo perfeito, como a base úmida de uma xícara que acabara de ser ali apoiada. Minha respiração parou. A armadilha falhou porque eu estava caçando fantasmas com métodos terrenos. A presença não andava, não precisava. A experiência culminante aconteceu ontem. Acordei no meio da noite com uma necessidade urgente de água. O corredor que levava à cozinha era um túnel de escuridão. Caminhei sentindo o peso do silêncio, mais espesso do que o normal. Ao acender a luz da cozinha, não havia nada de anormal. Apenas minha mesa, minhas cadeiras. Foi quando me virei para pegar um copo. Lá, sentada na mesa, estava uma figura. Não era uma sombra, nem uma forma indistinta. Era uma mulher. Vestia um robe desbotado e seus cabelos castanhos caíam levemente sobre os ombros. Ela não olhava para mim. Olhava para a parede vazia à sua frente, com uma expressão de profunda tristeza e cansaço. Eu conseguia ver a textura do tecido do robe, a curva de seu pescoço, tão sólida quanto eu. Ela virou o rosto lentamente.
Seus olhos encontraram os meus e então ela simplesmente não estava mais lá. Não houve sumiço nem desvanecimento. Um piscar de olhos e a cadeira estava vazia. Desde então, as pequenas mudanças pararam. A ordem no apartamento é absoluta, imutável, quase fúnebre. E essa é a dúvida que agora vive comigo, mais assustadora que qualquer barulho na noite. Aquela visão foi o clímax da minha psicose, uma alucinação hiperrealista forjada pelo esgotamento? Ou foi o momento em que, por fim, a entidade que compartilha este espaço se cansou do jogo e me mostrou por um instante a solidão que a mantém aqui? Não sei, e não há como saber. Agora, toda vez que alinho o livro na mesinha de cabeceira, faço-o devagar, meticulosamente, esperando com um misto de terror e esperança, sentir no ar a leve pressão de outro par de olhos, aprovando o gesto. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. Fica no terceiro subsolo do estacionamento, no nível mais profundo e que mais parece uma caverna de concreto. Luzes fluorescentes piscam com um zumbido baixo e irritante, e o ar cheira a umidade antiga e óleo queimado. Nenhum morador com mais de 6 meses no prédio estaciona lá. É um acordo não falado. Você pode ver o medo nos olhos das pessoas quando perguntam casualmente se alguém conhece o dono da BMW preta que às vezes está lá. Não há BMW, nunca houve. Eu, Lucas, só fui lá porque cheguei tarde de uma viagem. Todas as outras vagas estavam ocupadas e a chuva caía torrencialmente lá fora. O síndico, um homem de meia idade com olhos fundos, uma vez me disse, sem me olhar diretamente: se tiver que ir ao terceiro, não demore e não ligue o rádio. Naquele momento, achei apenas uma excentricidade de quem vive fechado em uma sala com papéis. Desci as rampas e a temperatura caiu a cada curva. O terceiro subsolo era mais frio, mais silencioso. Minhas rodas ecoavam de forma estranha, como se o som fosse engolido pelas paredes negras de concreto à minha frente. A vaga 47 ficava no fundo, em um recesso mais escuro, onde uma das luzes havia queimado completamente. Estacionei. Desliguei o motor. O silêncio que veio em seguida não era um silêncio de ausência. Era ativo, denso. Era o silêncio que vem antes de um estampido. Fiquei parado, ouvindo a chuva distante que não chegava aqui. Então veio o cheiro. Gasolina fresca. E por baixo algo adocicado e nauseante, como borracha derretida. O cheiro aumentou rapidamente, preenchendo a cabine do carro. Eu não via nada, nenhum vazamento, nenhuma poça. Foi quando o rádio do carro ligou sozinho. Não foi um estouro de estática, foi um som suave de um dial sendo girado com precisão, parando em uma frequência que só emitia um sussurro de interferência branca. E então, dentro desse ruído, uma voz, masculina, distorcida, como se falasse através de um rádio com pouca bateria. Saia do carro. Meu corpo congelou. Olhei pelo retrovisor. O corredor de concreto atrás de mim estava vazio, iluminado pelas luzes piscantes. A voz veio novamente, mas agora parecia vir de fora, do lado do passageiro. Agora. Um instinto primitivo, mais forte que o medo paralisante, me fez agarrar a manaleta. Ao abrir a porta, o cheiro de gasolina ficou insuportável. Senti minha cabeça leve. Saí do carro, minhas pernas trêmulas. O ar gelado do subsolo me atingiu, mas o cheiro persistia, pairando ao redor da vaga 47 como uma névoa invisível. E então ouvi, não com meus ouvidos, mas com meus ossos, com o ar nos meus pulmões, um ronco de motor.
Não vinha de nenhum lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era o som de um carro acelerando, vindo da escuridão no final do nível, da direção da rampa fechada, da parede sólida à minha frente. O ronco aumentou para um rugido, um protesto metálico de cavalos de força sendo forçados ao extremo. As luzes acima de mim começaram a piscar freneticamente em sincronia com o ritmo do motor fantasma. Foi quando a sensação me atingiu, a de estar sendo observado não por olhos, mas por uma massa de aço e velocidade vindo em minha direção. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. Joguei-me para o lado, contra a parede fria e úmida, longe da vaga. Um estrondo ensurdecedor encheu o subsolo. Não foi um som de impacto físico, mas de ar sendo comprimido violentamente, de vidro estilhaçando em uma explosão de frequências agudas. Fechei os olhos, encolhido, esperando os estilhaços. Nada me atingiu. O silêncio retornou, súbito e absoluto. As luzes pararam de piscar, voltando ao seu zumbido e clariça mortiça. Lentamente, abri os olhos. Minha perna doía de onde eu havia batido na parede. O carro estava intacto, parado exatamente onde eu o deixara, na vaga 47. Não havia marcas, nenhum sinal de colisão. Mas no chão de concreto, bem no centro da vaga adjacente, a 46, havia uma grande poça de água que não estava lá antes. Água cristalina, refletindo a luz fluorescente. Ofegante, entrei no carro com movimentos desordenados. O rádio estava desligado. Desta vez, o motor pegou na primeira chave. Subi as rampas com uma velocidade imprudente, não olhando para trás. Nunca mais desci ao terceiro subsolo. Pago um extra para usar uma vaga em um estacionamento comercial 2 ruas adiante. Às vezes, em noites de tempestade, quando a chuva bate forte nas janelas do meu apartamento no 10º andar, acho que posso ouvir, muito ao longe e muito abaixo, o eco de um motor acelerando. E me pergunto toda vez, não sobre o que aconteceu, mas sobre o porquê daquela voz no rádio. Ela soou menos como uma ameaça e mais como um aviso vindo de quem já não conseguiu sair a tempo. Esta história não é sobre o que eu vi, é sobre o que senti, o que ouvi. Meu nome é Renata e por um ano vivi no apartamento 302 do edifício das Acácias. Era um lugar bonito, arejado, com um jardim de inverno envidraçado anexo à sala. Foi o jardim que me vendeu o apartamento. Foi o jardim que quase me tirou tudo. Nos primeiros meses foi um refúgio. Plantas, uma poltrona confortável, a luz do sol filtrada pelas folhas. Mas o gato, o Thor, nunca se adaptou. Ele entrava na sala, parava na soleira do jardim, o pelo se eriçava todo e ele recuava, emitindo um rosnado baixo, profundo, que não parecia vir dele. Ignorei. Cães e gatos têm manias. As primeiras sensações foram sutis. Ao ler no jardim, no fim da tarde, uma mudança de pressão no ar. Não um vento, pois as janelas estavam seladas. Era como se o espaço, de repente, ficasse mais cheio. O ar ficava mais difícil de respirar, não por falta de oxigênio, mas por uma resistência, uma relutância em entrar nos meus pulmões. Às vezes, vinha acompanhada de um som, não um arrastar. Era mais parecido com o leve roçar de tecido grosso, um casaco de lã, talvez, contra os vasos de cerâmica. Eu nunca via nada, nenhuma forma, nenhuma sombra que discordasse do padrão das plantas, mas começava a sentir uma orientação, como se algo ou alguém estivesse agora permanentemente posicionado no canto noroeste, perto do grande ficus, e de lá observava. Não era uma observação hostil no início, era apenas uma presença, um ponto focal de atenção silenciosa e densa. Os sons evoluíram. O roçar de tecido dava lugar a um padrão de respiração. Não uma respiração ofegante, mas a respiração lenta e profunda de alguém dormindo,
ou de alguém muito quieto. Vinha do mesmo canto. Eu podia medir o intervalo entre a inspiração e a expiração. 2 segundos, pausa de 4, expiração lenta por 3. Era hipnótico e profundamente invasivo. Parava tudo o que estava fazendo para ouvir. E sempre a sensação de que aquela atenção agora estava voltada para mim. O Thor sumiu do apartamento por 3 dias. Encontrei-o escondido atrás da geladeira, desidratado e apático. Nessa noite, decidi fechar a porta de correr do jardim. Pela primeira vez, senti uma resistência ao empurrá-la, como se a pressão do ar dentro do pequeno ecossistema de vidro fosse maior. Fechei-a, tranquei. Foi pior. Com a barreira física entre nós, a sensação de ser observada tornou-se uma coceira constante entre meus ombros. A respiração, agora, eu ouvia mesmo com a porta fechada, baixa, mas inconfundível. E começaram os toques. Não em mim, nos vidros. Era um toque leve, quase amoroso. Toque, toque, toque. A unha de um dedo batendo no vidro, sempre no mesmo ponto, na altura média, às 2 da manhã. Sempre. Toque, toque, toque. Eu me encolhia na cama, os lençóis puxados até o queixo, meus próprios ouvidos afinados para aquele som que cortava o silêncio da noite. O confronto final não foi por coragem, foi por exaustão. Uma noite o som não parou. Toque, toque, toque. Um ritmo contínuo, persistente, quase irritado. Levantei-me, nauseada pelo cansaço e por uma raiva que surgiu do medo. Caminhei até a sala, no escuro. A lua cheia iluminava o jardim de inverno, transformando as folhas em prata negra. Lá, no canto noroeste, a forma estava. Não era uma silhueta definida, era uma área onde a luz da lua não caía direito. Uma mancha de escuridão mais sólida que o resto. Mas eu conseguia perceber a altura. Era baixa. A altura de uma criança sentada no chão ou encolhida. A respiração parou. O toque no vidro parou. O ar ficou completamente imóvel, pesado como água parada. E então, da mancha de escuridão, veio um sussurro. Não uma palavra, um apelo, um suspiro formado por 2 sílabas que se arrastaram pelo vidro e penetraram na sala, claras como se tivessem sido sussurradas no meu ouvido. Entre. Não era uma ordem, era um convite cheio de uma solidão tão profunda e antiga que me fez encher os olhos de lágrimas instantâneas. Era a voz de uma criança perdida. Eu balancei a cabeça, negando, um movimento minúsculo e instintivo. A reação foi imediata. A escuridão no canto pareceu encolher-se sobre si mesma e a temperatura na sala despencou. O vidro da porta de correr começou a embaçar do lado de fora, como se alguém estivesse respirando contra ele com força. E então, riscando a névoa, surgiram marcas. Marcas pequenas, de pontas de dedos, que deslizaram para baixo, como se a criança lá fora tivesse escorregado, tentando se segurar. Não gritei, recuei em total silêncio, tropeçando nos meus próprios pés, até meu quarto. Passei o resto da noite trancada, ouvindo o silêncio absoluto que havia retornado ao jardim. Mudei na semana seguinte. Na entrevista de saída, o síndico, um homem novo, assinou meus papéis sem olhar para mim. Problemas com o jardim de inverno, né? Ele perguntou, casualmente. Como você sabe? Minha voz saiu rouca. Ele finalmente ergueu os olhos e havia uma pena velha neles. O manual do condomínio, cláusula 12B, proíbe o uso do anexo térreo após o pôr do sol. O seu é no 3º andar, mas... Ele encolheu os ombros. Às vezes, coisas que começam lá embaixo sobem. O filho do antigo zelador brincava muito naquele jardim do térreo. Asfixia acidental nos anos 60. Ele adorava aquele lugar. Ele não precisou dizer mais nada. Até hoje não consigo olhar para uma janela embaçada à noite. E se por acaso vejo um risco no vapor, meu corpo todo recorda. Não do medo, daquele sussurro,
da solidão convidativa e eterna que emanava daquele canto escuro e do alívio doentio que senti quando disse não. O espelho do corredor era uma peça herdada da antiga dona do apartamento, uma senhora de quem eu, Clara, comprei o imóvel mobiliado. Era um espelho alto, em uma moldura de madeira escura e pesada, com sulcos intrincados que pareciam contar uma história em uma língua esquecida. Ficava preso na parede do corredor estreito que ligava os quartos à sala e refletia a porta da frente em um ângulo. No começo eu gostava dele. Dava a ilusão de espaço, até que percebi que a ilusão era, na verdade, uma mentira sutil. Foi um detalhe banal. Saí do banho, com uma toalha na cabeça, e passei por ele. No reflexo, por uma fração de segundo, a porta da frente atrás de mim parecia entreaberta, deixando ver uma fatia do corredor externo. Mas eu sabia com certeza absoluta que a tinha trancado. Virei-me. A porta estava fechada, a maçaneta imóvel. Abanei a cabeça, atribuindo ao vapor do banheiro nos meus olhos. Mas os desvios continuaram. Às vezes, no reflexo, a luz do abajur da sala parecia mais quente, mais amarelada, enquanto na realidade era um LED branco. Outras vezes, um livro que eu deixara na mesinha de entrada simplesmente não aparecia no espelho. Eu me aproximava, tocava o objeto sólido e frio e então olhava para a superfície prateada. Nada. Por alguns segundos, o livro não existia naquele outro lugar. A sensação de ser observada não vinha de trás de mim, mas de dentro do espelho. Era como se o apartamento refletido não fosse uma cópia, mas um irmão gêmeo, ligeiramente diferente, e que alguém naquela versão alternativa estivesse usando o nosso ponto de conexão para espiar. Comecei a evitar olhar diretamente para ele, desviava os olhos, encostava-me na parede oposta. A paranoia encontrou terreno fértil. Se o espelho mentia sobre objetos, sobre a luz, mentiria sobre mim? Passei a me estudar nele, rapidamente. Meus olhos pareciam sempre um pouco mais escuros, meus cantos de boca ligeiramente mais caídos, como se a Clara do espelho estivesse mais cansada, mais velha, ou carregasse um peso que eu não conhecia. Decidi fazer um teste. Coloquei um pequeno vaso com uma suculenta vermelha bem em frente ao espelho, no chão do corredor. Tirei uma foto. A ideia era comparar, ao longo dos dias, o reflexo com a realidade. Na primeira noite funcionou. A planta e seu reflexo eram idênticos. Na segunda noite, acordei com um barulho seco, como um estalo de madeira. Sentei na cama, o coração aos pulpes. Nada mais. Pela manhã, ao sair do quarto, vi. A suculenta no chão estava perfeita, mas no espelho, refletida, ela estava murcha, com as folhas caídas e escuras, quase negras. O vaso, no reflexo, estava rachado. Toquei a planta real. Era firme, viva. Olhei fixamente para a imagem morta no vidro. E então, algo mudou. No fundo do reflexo, na porta da sala que aparecia atrás da planta murcha, uma figura passou. Foi rápido. Uma mancha de movimento, mas eu a vi. Era eu. Ou algo vestindo minha cara, com meu corte de cabelo, usando minha camisola, mas se movia com uma fluidez estranha, quase deslizando. A experiência culminante aconteceu quando tentei me livrar da coisa. Contratei um homem para desprender o espelho da parede. Ele era grande, prático, cheirava a café e suor. Quando ele a ergueu, eu fiquei de frente para o local onde ela estivera. Havia apenas a marca mais clara na pintura e alguns fios de teia de aranha. O homem deu meia volta, carregando o espelho, e sua face passou diante da superfície refletora. Eu vi claramente. No reflexo, suas costas não estavam voltadas para o corredor vazio. No reflexo, ele ainda segurava o espelho, mas atrás dele, de pé exatamente no local onde eu estava, havia uma mulher. Era eu, mas não eu. Seu rosto era uma máscara de puro desgosto, os olhos fundos e fixos não no homem, mas em mim, na Clara real, observando da parede nua. E a boca dessa outra Clara se moveu, formando uma palavra sem som. Volte. Eu dei um passo para trás, um soluço preso na garganta.
O homem, sentindo meu tremor, virou-se. Tudo bem, moça? Tá branca que nem papel. O espelho, gaguejei pontando. O que viu? Ele olhou para a superfície que carregava, agora refletindo a porta da frente. Vi meu bração segurando essa peça pesada. Por quê? Ele não viu, só eu vi. Mandei que o levasse para um longe desolado, que o quebrasse. Paguei em dinheiro, sem querer recibos. O espelho se foi. A parede foi repintada. Mas o corredor nunca mais me pareceu seguro. Porque às vezes, no canto do meu olho, ainda capto um brilho fugaz onde não há superfície para refletir. E a sensação é de que não me livrei da janela, apenas a fechei. E agora, o que quer que estivesse do outro lado, tentando copiar minha vida, sabe que eu vi e está irritado por ter perdido sua vista privilegiada para o... O apartamento no último andar era meu refúgio silencioso. Até que o andar de cima foi ocupado. Ou isso era o que eu pensava. Meu nome é Daniel, e a história que conto começa com um som absolutamente comum: o arrastar de uma cadeira. Era sempre após a meia-noite. Um ruído seco e áspero, como se alguém puxasse uma pesada cadeira de madeira contra um piso de ladrilho. Screech. Uma pausa. Então o som de passos. Não eram leves ou furtivos, eram pesados, deliberados, caminhando de um canto do teto ao outro, diretamente sobre meu quarto. À primeira vez sorri. Bem-vindo, vizinho noturno. Mas os padrões eram estranhos. Os passos nunca iam em direção à porta do apartamento de cima, que eu presumia ser a saída. Eles apenas deambulavam entre dois pontos específicos, o que seria o centro da sala e o canto noroeste, sobre a cabeceira da minha cama. E a cadeira era arrastada sempre 3 vezes. Screech, 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 como um ritual. Depois de uma semana sem dormir direito, decidi abordar o síndico. Senhor Lúcio era um homem idoso que parecia feito das mesmas tábuas enceradas do saguão. Boa tarde, Daniel. Problemas? Com o vizinho de cima. O barulho à noite é intenso. Ele pousou os óculos e olhou para mim por cima das lentes. De cima? Sim, arrastam móveis, andam sem parar. Uma ruga profunda surgiu entre suas sobrancelhas. O apartamento de cima, o 501, está vazio, Daniel. Em reforma. A chave está comigo. O último morador saiu há mais de 1 ano. Um frio oco abriu-se no meu estômago. Mas eu ouço, todas as noites. Ele segurou meu olhar por um longo momento, como se medindo o que dizer. O último morador, começou ele devagar. Era um senhor solitário, professor aposentado. Ele tinha o hábito de arrastar sua poltrona favorita para perto da janela para ler e depois de volta para a lareira. Dizia que o atrito no chão o ajudava a pensar. Senhor Lúcio fez uma pausa. Ele faleceu, no apartamento. Levaram alguns dias para descobrir. O sangue pareceu escoar dos meus ouvidos. Como? Não é da minha conta dizer, mas desde então ninguém permanece muito tempo no 401. Ele entregou-me um cartão. Aqui, o telefone da imobiliária. Talvez seja melhor discutir sua realocação. Voltei para casa atordoado. Vazio. A explicação lógica era que eram ruídos da tubulação, do vento de outro apartamento. Mas eu conhecia a cadência daqueles passos. Eles tinham personalidade. Uma pessoa cansada arrastando os pés. Naquela noite, os sons começaram como um relógio. Screech, screech, screech. Os passos começaram. De lá para cá, de lá para cá, diretamente sobre mim. Um ódio irracional alimentado pelo cansaço tomou conta de mim. Peguei um cabo de vassoura e bati no teto com força. Bang, bang, bang. O silêncio foi instantâneo, absoluto, mais aterrorizante que qualquer barulho. Por um longo minuto, nada. Então veio um único arrastar de cadeira. Screech. Longo, lento, como se ela tivesse sido puxada com esforço máximo. E depois o som dos passos. Mas desta vez não iam de um lado para o outro. Vinham em direção à minha porta. Não,
Não em direção ao apartamento de cima. Os passos desciam. Eram sons secos e metálicos agora, não no teto de gesso, mas nos degraus de metal da escada de emergência externa, cuja porta de acesso ficava no corredor, ao lado do elevador. Clang, clang, clang. Alguém estava descendo a escada, do apartamento vazio. Eu fiquei paralisado, o cabo de vassoura ainda na mão, ouvindo os passos descerem do 5º andar. 4º, 3º. Pararam no patamar do meu andar. O ar no meu apartamento ficou gelado e pesado. A luz do abajur na sala pareceu escurecer um pouco. Toda a minha pele formigava, alerta primal. Então, na minha porta, veio um som. Não era uma batida, era um arranhão. Longo, lento, deliberado, como se alguém passasse as unhas de cima para baixo pela madeira do lado de fora. Uma vez, 2 vezes. Eu não respirava. Meus olhos estavam grudados na maçaneta. Ela não se moveu. Não havia tentativa de entrar. Após a 3ª série de arranhões, o som cessou. Ouvi então os passos, mais lentos agora, voltando a subir a escada de metal. Clang, 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 até se perderem na distância. Passou-se 1 hora antes que eu conseguisse me mexer. Com cautela de bombardeiro, aproximei-me da porta e olhei pelo olho de mágica. O corredor estava vazio e banhado pela fraca luz noturna, mas na madeira clara da minha porta, visíveis mesmo pelo pi-hole distorcido, havia 3 longos e profundos riscos paralelos, arranhões frescos, com lascas de tinta ainda levantadas. Mudei-me na semana seguinte, para um apartamento no térreo. Às vezes, em prédios altos, quando ouço o eco de passos em uma escada de concreto, meu corpo inteiro se contrai e não consigo mais usar cabos de vassoura. Joguei o meu fora, porque me lembro do silêncio que se seguiu às minhas batidas e me lembro do arrastar lento da cadeira que soou não como um barulho, mas como uma resposta. Mudar-se para um estúdio no térreo foi uma decisão prática. Fácil para entrar e sair, sem elevadores e com uma pequena área externa privativa. Um quadrado de cimento com espaço para um vaso ou 2. A senhora da imobiliária chamou de jardim de inverno. Era apenas um cercadinho de tijolos à vista, encostado na parede da sala, com uma porta de vidro deslizante. Para mim, Sofia, era perfeito. Até que percebi que era também uma vitrine. As primeiras noites foram pacíficas, até que comecei a acordar. Não por um barulho, mas por uma mudança na qualidade do escuro. Minha cama ficava de frente para a porta de vidro que dava para o pequeno pátio. Com as cortinas abertas, a luz do poste da rua entrava, criando um retângulo pálido no chão. Na 3ª noite, acordei com a sensação nítida de que aquele retângulo de luz havia sido interrompido. Abri os olhos, pesados de sono. Contra o vidro, recortada pela luz exterior, havia uma forma, baixa, à altura aproximada de uma criança, parada, imóvel, de perfil, como se olhasse para o lado, para o muro que delimitava a área. Meu coração deu um salto no peito. Engoli seco. Podia ser qualquer coisa. Um gato empoleirado no muro baixo, um transeunte, mas a forma era muito vertical, muito humana. Fechei os olhos com força, contei até 10 e os abri novamente. A forma havia desaparecido. O retângulo de luz estava intacto. Atribuía um resto de sonho, uma ilusão da mente semi-adormecida. Mas se repetiu. Não todas as noites, mas frequentemente. Sempre por volta da mesma hora, 3 da manhã. Sempre a mesma silhueta baixa e estática. Às vezes de perfil, às vezes de frente para o vidro, embora os detalhes do rosto fossem sempre uma mancha escura. Nunca fazia um movimento, apenas estava lá, observando. Comecei a fechar as cortinas todas as noites. Foi pior, porque agora não via, mas sabia. A sensação de ser observada através do tecido opaco era mais intensa, mais íntima. E às vezes, na quietude absoluta, ouvia um som, um leve tic, 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 como se uma unha pequena batesse de leve no vidro da porta. Não era um chamado, era um toque exploratório, curioso.
A exaustão tornou-se meu estado normal. Pesquisei online. Som de batida no vidro à noite, criança. Encontrei fóruns com relatos parecidos, todos descartados como paranoia ou animais, mas nenhum animal fica parado por meia hora em perfeita quietude. Confrontar a coisa diretamente parecia a única opção. Uma noite, após o tic-tic-tic habitual, enchi-me de uma coragem nascida do desespero. Agarrei uma pesada lanterna de metal, abri a cortina de um puxão. Não havia nada lá, apenas o quadrado vazio de cimento iluminado pelo poste. Respirei aliviada, um riso tenso escapando dos meus lábios. Era loucura, eu estava inventando. Virei-me para voltar para a cama quando um movimento capturou minha atenção periférica. No vidro, no meu próprio reflexo turvo contra a escuridão exterior, havia uma segunda figura, atrás de mim. Era baixa, estava dentro do quarto. O ar saiu dos meus pulmões. Não me virei. Fiquei congelada, encarando o reflexo. A figura, uma mancha escura e sem características, estava parada a poucos metros de mim, entre a cama e o banheiro. Não se aproximava, não se mexia, apenas observava meu reflexo observar o dela. O tempo perdeu o significado. Poderia ter sido 1 segundo ou 1 minuto. Então, no reflexo, a figura infantil lentamente ergueu um braço. Não em minha direção, mas apontando para algo atrás de mim, para a porta de vidro que dava para o pátio. Meus olhos, no reflexo, seguiram a direção. Lá fora, no quadrado de cimento, agora havia não uma, mas 2 silhuetas baixas, lado a lado, de frente para a casa, paradas. Foi então que percebi. Ela não estava me mostrando uma ameaça. Ela estava me mostrando sua solidão e talvez um convite. Um soluço rompeu meu congelamento. Fechei os olhos com toda a força que tinha, meu corpo tremendo incontrolavelmente. Não está aqui, não está aqui. É estresse, é cansaço. Quando os abri, olhando diretamente para o quarto, ele estava vazio. Meu reflexo no vidro estava sozinho. Lá fora, o pátio também estava vazio. Mudei-me no fim do mês. Na entrevista de desocupação, o síndico, um homem jovem, assinou os papéis rapidamente. O pátio privativo é um bônus, né? Comentei, tentando soar casual. Ele franziu o rosto. É, mas a gente orienta os inquilinos do térreo a não usarem depois de escurecer. O manual antigo até proíbe, coisa de regulamento antigo de quando o prédio foi erguido. Por quê? Perguntei, minha voz um pouco mais fina do que gostaria. Ele encolheu os ombros, evitando meu olhar. Dizem que o terreno tinha um acesso antigo a uma creche que funcionava no lote ao lado nos anos 50. Houve um incidente. Crianças costumavam brincar nesse terreno vazio. Às vezes o pessoal fala que o hábito persiste. Ele olhou para mim e seus olhos eram sérios. Melhor não alimentar hábitos, né? Assenti em silêncio. Levei todas as minhas coisas, mas deixei para trás uma pequena bola colorida que eu usava para decoração. Encontrei-a rolando pelo pátio na minha primeira semana. Deixei-a lá, no canto de cimento. Às vezes penso nela, e penso nas 2 silhuetas lado a lado. Não eram uma ameaça, eram uma família, procurando uma terceira. E por um instante, no reflexo do vidro, elas pensaram ter encontrado. O aviso veio disfarçado de fofoca de elevador. Cuidado com a tubulação do banheiro do 604, disse a vizinha do 503 enquanto descíamos. Parece que carrega mais do que água. Ela riu, um som seco, e saiu antes que eu pudesse perguntar. Na época, Eduardo, eu ignorei. Prédios antigos sussurram, é normal. Meu apartamento era o 604. O banheiro era espaçoso, com azulejos originais da década de 70, de um verde água desbotado. A primeira anomalia foi auditiva. Ao invés do fluxo normal de água descendo pela parede, às vezes eu ouvia um gorgolejo, um som úmido e irregular, como se alguém estivesse soprando o ar através de um canudo no fundo de um copo d'água. Vinha de dentro da parede atrás do vaso sanitário. Achei que fosse um problema de ventilação, um sifão mal instalado. Chamei um encanador. Ele passou 1 hora batendo nas paredes, escutando com um estetoscópio engraçado. Não tem nada de errado, senhor Eduardo, ele disse limpando as mãos em um pano. Tubulação velha faz barulho, é o ar preso.
mas os barulhos evoluíram. O gorgolejo deu lugar a sussurros. Era como ouvir uma conversa no apartamento ao lado, mas com o volume baixo demais e filtrado por toneladas de água e concreto. Não dava para distinguir palavras, apenas a cadência. Uma pergunta, uma pausa, uma resposta. Uma entonação masculina, depois uma feminina. Sempre à noite, sempre quando o prédio ficava mais quieto. Eu encostava o ouvido na parede fria dos azulejos. Os sussurros paravam. Quando me afastava, retornavam. Comecei a evitar tomar banho à noite. O ato de fechar a porta, o vapor enchendo o recinto, o eco da água caindo no box, parecia alimentar aquela presença auditiva. Os sussurros ficavam mais claros, mais urgentes. Em uma ocasião, jurei ouvir um soluço abafado, seguido de um longo e trêmulo shhh, como um consolo. A sanidade é minada por detalhes. A água da pia às vezes saía turva por um segundo, não com terra, mas com um leve tom acastanhado, como chá fraco. E o cheiro não era de esgoto, era um odor adocicado e mórbido, de flores de cemitério e formalina que surgia do ralo do chuveiro e se dissipava em segundos. O evento noturno que culminou tudo começou com um silêncio. Uma noite de tempestade, o barulho da chuva contra as janelas era ensurdecedor. Fui ao banheiro. Ao fechar a porta, o som da chuva desapareceu, abafado. Ficou um vácuo de som. E então, da parede, veio uma voz. Não um sussurro. Clara, úmida, feminina e desesperada. Ele não vai parar. Eu recuei, as costas batendo na porta. A voz não vinha de um ponto, mas de toda a tubulação, como se os canos fossem suas cordas vocais. Por favor. E então uma segunda voz, masculina, rouca e furiosa, ecoou do cano sob a pia. Cala a boca! Cala a boca! O som foi seguido de um baque abafado, horrivelmente orgânico, e então pelo gorgolejo rápido e turbulento de algo sendo forçado a descer por um espaço apertado. O cheiro doce e nauseante explodiu no pequeno cômodo, tão forte que meus olhos ardiam. O espelho embaçou completamente, mas não do vapor, de uma condensação que surgiu de dentro do próprio banheiro. E na névoa do espelho, uma mão se materializou, pressionando-se contra o vidro do outro lado. Não era uma impressão, era a forma distinta de uma mão feminina, com detalhes dos dedos e da palma, pressionando como se alguém estivesse preso atrás do reflexo. Gritei e arrebentei a porta do banheiro, correndo para a sala. Passei a noite acordado, com todas as luzes acesas, ouvindo a tempestade diminuir e vindo do corredor que levava ao banheiro o gurgulejo lento e intermitente, como se algo ainda estivesse se acomodando nos canos. Mudei-me em menos de uma semana. Antes de entregar as chaves, fiz uma última pesquisa nos arquivos municipais, citando acidentes e o endereço do prédio. O funcionário, após um suborno discreto, encontrou um registro microfilmado de 1978. Um casal, médico legista e sua esposa, moravam no 604. O homem foi preso sob acusações de profanação de cadáveres no necrotério, onde trabalhava. O relatório citava que ele experimentava procedimentos de embalsamento em casa. A esposa foi dada como desaparecida. O caso foi arquivado por falta de corpo. O prédio foi construído sobre os alicerces do antigo necrotério municipal, demolido nos anos 60. Hoje, sempre que entro em um banheiro desconhecido, especialmente à noite, fico parado por um momento, ouvindo, não por meus noitos ruídos, mas pelo silêncio entre eles. E se por algum acaso a água do vaso dá aquele leve gorgolejo ao descer, eu saio. Saio e não volto, porque agora sei o que os canos podem carregar. Não são fantasmas. São segredos. Segredos pesados, úmidos e cheios de um desespero que nunca encontrou seu túmulo. Apenas um sistema de encanamento que leva a lugar nenhum. O aviso estava escrito à mão em um pedaço de papel amarelado, dobrado e esquecido dentro de uma gaveta da cozinha quando me mudei. Não confie nos espelhos do corredor leste. Eles não mostram a saída. Assinado com iniciais ilegíveis. Na época, achei um gracejo do antigo inquilino ou um enigma de algum jogo de tabuleiro esquecido. Meu nome é Tomás e o apartamento 44B era um sonho. Amplo, bem localizado e sim, tinha um longo corredor leste que ligava os quartos à sala.
O corredor era revestido de um papel de parede listrado, discretíssimo, e tinha 3 grandes espelhos ovais, emoldurados em madeira escura e que distantes um do outro. Serviam para ampliar o espaço, disseram, e funcionavam. No início. A primeira anomalia foi temporal. Certa manhã, apressado, atravessei o corredor rumo à porta. No reflexo do espelho do meio, notei que a janela do fundo da sala, que deveria mostrar a luz branda do amanhecer, estava negra, como se fosse noite. Parei. Olhei para a sala real. A luz da manhã entrava, dourada e poeirenta. Olhei de volta para o espelho. Noite. No reflexo, eu estava parado em um corredor iluminado por lâmpadas que não estavam acesas, e atrás de mim, a sala era um cubo de escuridão. Pisquei. A imagem normalizou. O reflexo voltou a ser fiel. Atribuía um truque de luz, um cansaço ocular. Mas os espelhos começaram a divergir em detalhes sutis. No espelho mais próximo dos quartos, o relógio de parede da sala, que eu via de costas, sempre marcava 1 hora a menos no reflexo. No espelho próximo à sala, o vaso de flores na mesinha de entrada, que eu sabia ser azul, no vidro era vermelho. Sempre que eu focava, as imagens se corrigiam, como se percebessem minha observação. A sensação de ser observada não vinha de trás, mas de dentro dos quadros. Era como se o apartamento refletido fosse um cenário habitado e seus moradores, meus duplos, fossem espectadores curiosos da minha vida banal. Comecei a evitar meus próprios olhos nos reflexos. O evento noturno começou com um erro meu. Voltei tarde de uma festa, meio tonto. Ao entrar no apartamento, em vez de virar à direita para a sala, virei à esquerda, subindo alguns degraus que levavam a uma pequena área de serviço, uma parte do apartamento que raramente usava. A porta estava entreaberta. Empurrei-a. Era um quartinho quadrado, com uma pia e uma máquina de lavar. E na parede do fundo, um quarto espelho oval, idêntico aos do corredor. Mas este não refletia o quartinho, refletia um corredor. Meu corredor, do ponto de vista oposto, como se ele estivesse do outro lado deste espelho. Atordoado, aproximei-me. No reflexo, eu podia ver a porta da sala ao fundo, entreaberta, e via algo se mover lá dentro. Uma sombra passando. Fiquei paralisado. A sombra no espelho parou, como se sentisse meu olhar. Então, lentamente, começou a caminhar em direção ao corredor refletido, em direção ao espelho, em direção a mim. O pânico me fez agir. Virei-me para fugir daquele quartinho, mas meu pé escorregou num cabo solto. Caí de costas, batendo a cabeça na quina da máquina de lavar. A dor foi aguda e breve, seguida por uma escuridão que sugou meus sentidos. Acordei deitado no chão frio do corredor leste. A cabeça latejava. Levantei-me, cambaleante. Estava diante do primeiro espelho, perto dos quartos. Esfreguei os olhos. Algo estava errado. O apartamento estava silencioso demais. O ar cheirava de poeira e algo metálico, como um circuito queimado. Fui até a sala. Estava igual, mas não. As cores pareciam mais desbotadas. Meus livros estavam nas prateleiras, mas suas lombadas estavam em branco, sem títulos. Fui até a janela. Lá fora, a cidade que conhecia não estava. Havia prédios, ruas, mas a disposição era ligeiramente diferente. As fachadas eram genéricas, como uma pintura de fundo. E não se movia um só carro, uma só pessoa. Corri de volta para o corredor, para a porta da frente. A maçaneta girou, mas a porta não abriu. Estava trancada por fora, ou como se não houvesse um fora. Foi então que me lembrei do aviso. Não confie nos espelhos do corredor leste. Eles não mostram a saída. Olhei para os 3 espelhos. Eles refletiam o corredor, mas agora com uma clareza implacável. No reflexo do espelho do meio, eu estava parado exatamente onde estava. Mas nos outros 2, os reflexos estavam vazios. Eu não estava lá. E então, no espelho mais distante, o que ficava perto da sala, algo entrou no quadro refletido. Foi saindo da sala e parou no centro do corredor do espelho. Era eu, ou algo com meu rosto, minha roupa, mas sua postura era rígida, seus movimentos mecânicos.
Eu, olhou fixamente para o meu reflexo no espelho do meio e então levantou a mão, apontando para algo atrás de mim, no meu mundo real. Lentamente, com o coração batendo na garganta, virei-me. Não havia nada lá, apenas a parede do fim do corredor. Quando olhei de volta para os espelhos, o meu duplo havia se aproximado. Agora estava no espelho mais próximo. Ele ainda apontava. Não para trás de mim, percebi, para o terceiro espelho, o mais próximo de mim. Caminhei até ele, minhas pernas de geleia. No terceiro espelho, meu reflexo normal me encarava, cheio de pânico. Mas atrás desse reflexo, no fundo do corredor do espelho, a porta da sala estava aberta. E lá, sentada à minha mesa de costas, estava uma figura, uma mulher com cabelos longos. Ela ergueu a mão e apontou diretamente para mim. Não para o meu reflexo, mas para mim, Tomás, real, do lado de fora do vidro. Tudo começou com o sal. Não uma falta, mas um excesso. Encontrei um pequeno monte, branco e perfeito, no centro da tábua de corte na cozinha, numa manhã qualquer. Estranhei, limpei. No dia seguinte, era uma linha fina de sal ao longo do peitoril da janela da sala. Eu, Letícia, moro sozinha há uma década no apartamento 1104. Conheço cada rangido, cada sombra. Esta não era uma delas. Não foram só deslocamentos, foram acréscimos. Uma xícara de chá apareceu lavada e guardada no armário, ainda morna por dentro, quando eu não tinha feito chá naquele dia. A playlist do meu celular, que eu sempre ouvia em sequência, foi embaralhada durante a noite, com músicas que eu jurava ter deletado há anos, inseridas entre as faixas. E os cheiros. Às vezes, ao entrar, sentia um perfume de baunilha e tabaco, um aroma que não era meu, que se dissipava em segundos. A sensação não era de invasão, mas de cuidado, uma atenção obsessiva e silenciosa aos meus hábitos. Meu sofá favorito sempre tinha a almofada arrumada no ângulo perfeito. Meu livro de cabeceira tinha a página dobrada exatamente onde eu parara, mas a dobra era mais nítida, mais precisa do que a que eu fazia. A paranoia era um veneno de ação lenta. Comecei a duvidar da minha memória. Será que eu tinha feito chá e esquecido? Será que eu havia, sem perceber, comprado sal grosso e derramado? Minha mente, a única companhia constante por anos, tornou-se meu suspeito número 1. Instalei câmeras pequenas, discretas, nos cantos da sala e da cozinha. Revia as gravações todas as manhãs. Nada. Apenas eu, andando, lendo, dormindo no sofá. As anomalias continuavam a acontecer, mas nunca eram captadas. O sal aparecia, a xícara se movia, as músicas mudavam, as câmeras mostravam apenas normalidade. Era como se as regras do mundo físico se dissolvessem nos intervalos entre os quadros. A noite do confronto começou com um som novo, um arrulho, baixo, suave, como o som que se faz para acalmar um bebê. Vinha do canto escuro da sala, onde ficava a poltrona de leitura que eu não usava mais desde que os fenômenos começaram. Eu estava na cozinha, imóvel, segurando uma faca de pão sem razão lógica. O arrulho continuou, rítmico, calmante e profundamente errado. Uma fúria fria, nascida de meses de erosão psicológica, tomou conta de mim. Não era mais medo, era raiva. Joguei a faca no balcão com um baque. Chega! Minha voz ecoou no apartamento silencioso. Se você está aqui, mostre-se. Pare com esses joguinhos. O arrulho cessou. O silêncio que se seguiu foi denso, expectante. A luz do abajur da sala pareceu escurecer 1 grau. E então veio um sussurro. Não de um canto, mas de todos os lados ao mesmo tempo, como se as próprias paredes estivessem falando. Era uma voz masculina, rouca por desuso, mas imensamente cansada. Joguinhos, a voz repetiu, ponderando a palavra. Não são jogos, são ajustes. Quem é você? Gritei, minhas mãos tremendo. O vigilante. De repente, o cheiro de baunilha e tabaco encheu a cozinha, tão forte que eu engasguei. E então, na porta que dava para a sala, ele se materializou. Não foi um aparecimento súbito, foi como se ele sempre tivesse estado lá, e meus olhos apenas agora se ajustassem para vê-lo. Era um homem de meia idade,
com roupas de uma moda décadas atrasadas. Seu rosto era magro, seus olhos profundos e cheios de uma tristeza que parecia ossificada. Ele não era translúcido, era sólido, real. Ficou parado, suas mãos penduradas ao lado do corpo. Este era meu lugar, disse sua voz, agora vindo diretamente dele, um som seco e terrestre. Por 30 anos, conheço cada trinca no reboco, cada fio na fiação. Eu a vigiei, a vi adoecer, a vi partir, e então você veio. Meu coração martelava contra as costelas. Você morreu aqui. Ele inclinou a cabeça, um gesto quase cordial. Parei. Sim, e depois disso nada mudou, até você chegar. Você bagunça, deixa as coisas pela metade. Sua tristeza é ruidosa, Letícia. Aquilo me atingiu como um soco. Minha solidão, meu luto por um casamento que nunca aconteceu, minha carreira estagnada, tudo era um ruído para ele. Então você arruma? Perguntei, minha voz um fio. Ajusto, tento trazer de volta a ordem, o cheiro que ela gostava, a música que ela ouvia, o sal, para afastar outras coisas. Ele olhou para um monte de sal na bancada, coisas piores que eu. Percebi então que ele não era uma manifestação de malícia, era um hábito. O hábito de cuidar de um espaço tornado eterno pelo desespero de tê-lo perdido. Seu horror não estava na ameaça, mas na sua permanência melancólica. Você precisa ir, sussurrei, sem convicção. Ele sorriu, um movimento triste dos lábios. Para onde? Este é meu lugar? Mas talvez, ele olhou ao redor e, pela primeira vez, sua expressão solidificada pareceu vacilar. Talvez eu esteja atrapalhando a sua ordem, sua vida pela metade. Deu um passo para trás, fundindo-se com a sombra da porta. Desculpe o chá e as músicas tristes. E então ele simplesmente não estava mais lá. O cheiro dissipou-se, deixando apenas o aroma clínico e vazio do apartamento. As mudanças pararam. O sal nunca mais apareceu. As músicas permanecem em ordem, mas algo fundamental se alterou. Agora, quando arrumo uma almofada no sofá, faço-o com um cuidado exagerado. Quando tomo chá, lavo a xícara imediatamente. E em noites muito quietas, sinto não uma presença, mas uma ausência vigilante. O silêncio não é mais vazio, é observado. O desfecho não foi um alívio, foi uma substituição. Expulsei um gans de hábitos apenas para adotar os dele. Às vezes pego-me olhando para a poltrona vazia, não com medo, mas com uma ponta de saudade. Ele tentou consertar minha vida desarrumada e, de uma forma terrível e oblíqua, conseguiu. Agora, a ordem perfeita que reina no apartamento 1104 é o meu legado e a sua prisão. E não sei mais onde termina um e começa o outro. Vivo com a dúvida se fiquei sozinha ou se me tornei a nova vigilante, guardando não apenas um apartamento, mas a memória de um zelo que a morte não conseguiu interromper. Um ruído ensurdecedor de vidro estilhaçando encheu o corredor. Não foi o espelho que quebrou, foi a parede do fundo, rachadura, despedaçando-se como uma casca de ovo, revelando não a linharia, mas uma escuridão absoluta e silenciosa. Acordei no chão da área de serviço com a cabeça latejando e o sol da manhã entrando pela janelinha. A porta estava fechada, o espelho na parede refletia apenas o quartinho sujo. Saí cambaleando. O corredor leste estava normal. Os 3 espelhos mostravam apenas minha imagem abatida e confusa. Mudei um mês depois. Levei tudo, exceto os espelhos. O pintor que veio cobrir os pontos onde eles estiveram disse que a parede baixo deles estava fria, anormalmente fria, mesmo com o calor lá fora. Às vezes, em outros lugares, quando me vejo em um espelho inesperadamente, levo um susto, não pelo meu reflexo, mas pelo medo de ver no canto do quadro uma sala que não é a minha ou uma silhueta sentada à minha mesa. E sempre checo a maçaneta da porta, para ter certeza de que ainda há um fora para onde ir. A revelação perturbadora não foi a existência daquele outro lugar, foi a compreensão de que eu não escapei por minha própria habilidade. Algo ou alguém naquele apartamento espelho apontou o caminho de volta, e eu não faço ideia por quê. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal
e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.